Alice. Boa noite, Alice. Erlen. Boa noite para você. Lazarine. Boa noite. Todos em paz? Todos felizes? Pelo menos em paz, né? Quando a gente fica realmente diante, sabendo de irmãos nossos que estão passando lá em Petrópolis, deixa realmente um pouco triste, né? Mas a experiência na Terra é assim, né? Hoje eu estava pensando exatamente isso, meus irmãos, que nós não reencarnamos para fazer turismo na Terra. Eu digo isso sempre. Ninguém reencarna para sofrer, mas ninguém reencarna também, né, Lazarine, para fazer turismo na Terra. Nós reencarnamos, o objetivo da reencarnação está lá no Livro dos Espíritos, né? É o nosso progresso. É a depuração moral, a depuração espiritual, a depuração intelectual. É muito triste, realmente. Mas, como diz o ditado, né? Não cai, isso é bíblico, né? Que não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que Deus o saiba e permita. Eu concordo, são provas coletivas muito desafiadoras. É só estar no lugar dessas famílias que viram seus parentes, né, serem destroçados, como aconteceu também no tsunami, como aconteceram também no Haiti, com terremotos. São provas muito, mas muito desafiadoras, com certeza. Provas coletivas são programadas, né? Não podemos dizer que existe um acaso numa situação tão drástica como essa. Não existe acaso no dicionário espírita, nós sabemos disso, né, Lazarine? Não existe o acaso no dicionário daquele que estuda Allan Kardec. Cabe-nos, diante dessas situações, já que nesse instante não fomos nós os alcançados, usar da misericórdia, usar da compaixão. Porque é a única forma de nós cumprirmos o maior dos mandamentos, né, que é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. E a compaixão é a compaixão por nós e a compaixão por eles, né? Então isso é muito importante, a compaixão diante dos irmãos que estão passando essas agruras. Nós vamos chegar lá, Erlen, nós vamos chegar lá. Eu estou indo devagar. Eu comecei com o livro Nosso Lar. Estou fazendo mensageiro não aqui nesse canal, em outro canal, que é a TV Chico Xavier. Eu estou fazendo o livro Fiz o Obreiro da Vida Eterna e Missionários da Luz terminamos, entramos no mundo maior, nós vamos chegar lá. Eu estou doido para chegar também nesse livro, muito bom esse livro. Na realidade, antes de começar o nosso tema hoje, a própria palavra ação e reação, Erlen, eu diria que, eu vou confessar para vocês, eu diria que é uma colocação inadequada para a questão de causa e efeito. Eu explico rapidamente. A lei de causa e efeito é uma lei profundamente moral. Eu disse que ela não é uma lei punitiva, é uma lei amorosa, é uma lei cujo mecanismo existe para que nós nos protejamos de nós mesmos. Quer dizer, é uma lei que traz consequência do qual nos responsabilizamos pelas nossas escolhas erradas, né? E certas também, porque é causa e efeito, né? Agora, ação e reação é uma lei da física, é uma lei matemática, ela está dentro do contexto que nós chamamos de tempo, espaço, ou temporalidade, ou espaço-temporal newtoniano, né? E ela tem a sua matemática, né? O ação e reação tem a sua matemática. Se eu disser que quem mata vai morrer morrendo dentro dessa matemática de ação e reação, eu estaria mentindo. Até porque Jesus derrogaria isso no amor cobre a multidão de pecados, não é verdade? Então,
A lei de causa... Agora existe o título do livro, é claro que existe, mas me parece que nos bastidores houve uma discussão sobre aquele título se era adequado, considerando lei moral, que é a lei de causa e efeito, que por sinal Kardec jamais usou o termo causa e efeito, para quem não sabe aqui, né? Ele nunca usou esse termo, assim, lei de causa e efeito, ele não trabalhou isso, embora no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, ele vai falar das causas anteriores e causas atuais das aflições. É o único momento que ele vai fazer uma referência sobre causa e efeito. Admilson, uma boa noite, um grande abraço para você. Mas não tem outro momento que ele vai falar dessa lei de causa e efeito. E ação e reação muito menos ainda, né? Mas é assunto para o momento certo. Vamos falar agora sobre o que nós estamos tratando aqui do livro No Mundo Maior. Nós trabalhamos da última reunião sobre a questão do cérebro, a complexidade do nosso cérebro, a complexidade de cada cérebro, que não existe um cérebro igual ao outro, de um ser humano para outro, até dos animais. Vamos relembrar um pouco disso. O cérebro real é aparelho dos mais complexos que o nosso eu reflete a vida. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo as nossas ou a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Regina, boa noite. Olha só, o que ele está afirmando aqui, só para rememorar, que nós já falamos sobre isso, né? Que através do cérebro, no cérebro, não é o cérebro físico, o mundo mental, nós temos o chamado mapa cognitivo. Mapa cognitivo é um mapa que nós trazemos dos nossos aprendizados, certo ou errado. Então, nesse mapa cognitivo, que tem um sistema cognitivo do qual nós mantemos crenças, é formado de acordo com as nossas experiências. Nós vamos ampliando a nossa capacidade intelectual de acordo com esse mapa que nós chamamos cognitivo ou mapa de aprendizado, né? E através do cérebro, como ele está dizendo aqui, estamos falando do mundo mental mesmo, né? Os fenômenos externos a nós, né, segundo a nossa capacidade receptiva, é determinada pela experiência. Por isso, varia, aí falando agora do cérebro físico mesmo, o cérebro físico, a estrutura, a sua constituição, de criatura a criatura em virtude da multiplicidade das posições da escala evolutiva. Então, cada experiência nesse mapa cognitivo, tem pessoas que têm um mapa extraordinariamente repleto de muito aprendizado. São um espírito muito inteligente, muito generoso, muito bondoso. Então é um mapa muito, muito completo. Existem outros que têm um mapa também, mas bem mais pobre, né? Bem mais vazio de experiência, de aprendizado. E isso tudo é registrado, assim como num CD de um computador que registra imagem, som, e tudo mais que você mandar, ela vai realmente deixar memorizado. O nosso cérebro também memoriza imagem, som, quando repetidamente nós vamos formando um mapa de aprendizado. E cada um de nós tem um mapa diferente. Ninguém tem rigorosamente um mapa de aprendizado igual ao outro. E mesmo que tenhamos aprendendo a mesma coisa, a assimilação, a decodificação desse aprendizado para cada um é diferente. Porque vai depender das suas experiências anteriores também, de outras vidas e desta vida. Cada individualidade revela consoante o progresso efetivo realizado. Lembra que eu falei do selvagem? Daquelas pessoas aqueles irmãos nossos que ainda estão numa escala evolutiva, intelectual e moralmente ainda um pouco atrasada, ou seja, ainda estão no começo do processo de evolução. Então o selvagem apresenta um cérebro perispiritual, nós estamos falando de perispírito, muito diferente do órgão do pensamento de um homem civilizado, por várias razões. Primeiro, é pela exiguidade, ou seja, pouca informação ali. Então, o mapa mental de um ser ainda selvagem, ele não tem muita informação. Olha, hoje no mundo contemporâneo, uma criança, quando pega um celular ou está vendo uma televisão, ela tem uma quantidade enorme de informações, mas muitas informações que são decodificadas pelo cérebro, né? É uma criança transitoriamente, mas ali tem um espírito adulto.
Então, isso é o civilizado, ele está tendo contato com a civilização, com as tecnologias, com muita informação, vai ampliando a sua capacidade e o cérebro. E esse mapa mental é um pouco diferente do mapa de alguém que está na selva, que ele vive ali para sobreviver, para caçar, beber de raiz, etc., ou para procriar, não mais do que isso. Então, o mapa mental de um selvagem é muito diferente, né? Se este ponto de vista, o encéfalo de um... Ele vai falar, encéfalo, o cérebro, né, de um santo, de um ser evoluído, emite ondas que se diferenciam das que irradiam a fonte mental de um cientista. Por quê? O cientista tende a multiplicar as informações e toda a informação nos vários gêneros de experiência do nosso mundo cultural, nós ampliamos esse mapa cognitivo do nosso mundo mental em linha horizontal. É um avanço, claro que é um avanço, mas é um avanço na horizontal da vida, né? É um avanço. Você não está estacionado, você está aprendendo, está estudando, está avançando. Mas são informações, um mapa cognitivo que te dá exatamente esse avanço horizontal. No caso de um santo, quando ele fala santo, um espírito mais evoluído, ele tem essa evolução horizontal e tem a evolução vertical. O vertical é a ascensão, é o crescimento, a elevação. Então ele tem, além do conhecimento que verticaliza, ele tem o sentimento. Ele tem a sua capacidade amorosa das informações obtidas e por isso se santifica, né? Então a santificação se dá necessariamente através das experiências intelectuais e morais, não há como ser diferente. Então é diferente, as próprias ondas mentais de um cientista, um PhD, um gênio, as vibrações da fonte mental desse cientista serão diferentes das vibrações de um espírito moral e intelectualmente mais evoluído. São frequências diferentes, um mapa cognitivo diferente. A ciência materialista, diz aqui o instrutor de André Luiz, prende-se à avaliação da forma física em trânsito para transformações da enfermidade, da velhice e da morte. Fica preso exatamente a ciência materialista em processo de avaliação da vida material, do berço ao túmulo, não mais do que isso. Eles não vão além do túmulo. A ciência materialista, obviamente, eles não trabalham o espírito. E ficam muito limitados. Agora, do mundo espiritual, o cientista, o pesquisador, examina o organismo, o perispírito, né, que modela as manifestações do campo físico que os materialistas não conhecem, e nós, que trabalhamos e estudamos o perispírito, reconhecemos que todo aparelhamento nervoso é de ordem sublime. Diferente de um neurologista, diferente de um neurocientista, que atribui somente a causa de todos os fenômenos, até psíquicos, ao corpo físico, à estrutura nervosa ou cerebral, nós espiritualistas, espíritas, evidentemente nós atribuímos causas muito diferentes da matéria. Não é a matéria que causa as minhas ações, é exatamente a minha realidade espiritual. Quem é que pensa? É o meu corpo ou sou eu o espírito? O meu corpo não pensa. Não tem como o meu corpo pensar. O meu perispírito não tem como pensar também. Isso aí são elementos materiais do mundo material, o perispírito do mundo semimaterial, mas o que pensa, o que decodifica, o que sente, etc, etc, é o espírito. Ah, mas a sede do sentimento é o coração, é mesmo? Não é. A própria neurociência, que é materialista, diz que a sede do sentimento é o cérebro. Não é o coração. O coração é romântico, vai dizer que é o coração, mas quem sente é o cérebro. Mas na realidade não é nem o cérebro, porque eles são materialistas. Quem sente é o espírito. Espírito é luz, espírito é energia, né? O espírito é a chama divina. Então nós não somos cérebro perispiritual e nem cérebro físico, mas nós possuímos como instrumento para o nosso progresso, do qual nós precisamos utilizar para decodificar e começarmos cada vez mais ampliando, através de, podemos até acelerar o nosso progresso. Quanto mais eu me estudo, requer disciplina. Quanto mais eu aprendo, requer disciplina, não vai cair do céu. Eu não vou aprender por osmose colocando o livro, sem ler o livro, sem folhear um livro ou sem pesquisar. Os conhecimentos, né, as informações, as experiências vêm de fora, nesse caso. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Há neurônios que têm a capacidade sensitiva, há neurônios que têm capacidade motoras, há neurônios que são intermediários entre a sensibilidade e a motricidade, e há neurônios que são reflexos, cada um com as suas funções.
O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele vai dizer para nós que o pensamento é a emissão de energia eletromagnética. E ele explica que a eletricidade é uma energia dinâmica e o magnetismo é uma energia estática. E ele explica por quê. Um é dinâmico porque ele se expande, né? A eletricidade ela é expansiva, ela vai se expandindo. E o magnetismo ele vai formando campo, por isso é uma energia estática. Mas como o pensamento é uma capacidade de emissão de energia eletromagnética, então nós tanto emitimos eletricidade como formamos campos magnéticos pelo pensamento. Então o nosso pensamento é, com certeza absoluta, o elemento mais poderoso geratriz da nossa felicidade, da nossa inteligência, da nossa incapacidade, da nossa infelicidade. Exatamente o pensamento. O pensamento gera ações. As ações geram pensamento nos outros. Então o pensamento é tudo. Quem fala isso? Quem é que diz exatamente isso? Pensamento é tudo. A vida é o pensamento de Deus. A vida é o pensamento de Deus. Deus pensou na vida, a vida está aí, como fonte inesgotável. Então, a vida é o próprio pensamento de Deus. Pensamento é tudo. Isso é metafórico, é bem verdade. Quem é que fala isso é a veneranda, a ministra veneranda de nosso lar. Ela vai dizer exatamente que o pensamento, ele é, para nós, o elemento extremamente importante para a nossa felicidade, bem-aventurança ou desventura, infelicidade. E, evidentemente, o pensamento, ele surge não do nada, ele não vem das nuvens, né? Ele não vem lá dos cometas, dos planetas, das constelações, né? Das galáxias, não. O pensamento vem de cada indivíduo. Cada indivíduo tem um pensamento que tem a capacidade de continuamente marcar, através do pensamento, a sua capacidade de expressar a razão, o seu raciocínio. Tá? Um cachorro não tem essa capacidade. O cérebro de um cachorro, de um macaco, um cérebro de um cavalo, de uma baleia, não tem essa capacidade de continuamente formar por pensamento alguma coisa racional. Só o ser humano. Agora, o ser humano também tem vários estágios de evolução. Tem o selvagem, talvez tenha alguma coisa abaixo do selvagem, um pouquinho acima do selvagem. Existem seres, né, que nós podemos chamar de elementais, que eu acho que vocês já ouviram falar. Muito ao passant, o Allan Kardec cita a questão dos chamados elementais. O André Luiz fala também dos elementais, né? Salamandras, os gnomos e etc., essas duendes, né? Que se fala muito, são seres reais, mas são seres que ainda não são humanos e nem são sub-humanos. Estão num processo intermediário, são elementos da natureza, né? Mas eu não vou aprofundar o nosso tema aqui de hoje, são temas que a gente precisa abrir mais espaço para estudar, né? Mas o que eu estou dizendo, esses seres têm, de alguma forma, embora não sub-humano e nem humano, eles têm as suas vontades, eles têm comandos, têm gerência, tomam conta das florestas, tomam conta dos fenômenos da natureza, de uma forma geral, conforme está no Livro dos Espíritos. Mas quando nós chegamos ao ser humano, o nosso pensamento já é continuado, né? Mesmo quando nós entramos simples e ignorantes, nós já temos pensamentos que nós fomos adquirindo através dos milhões e milhões de anos de evolução dos reinos inferiores. Isso foi explicado aqui nesse livro. Agora, existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a gerente desse universo microscópico em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Eu estou falando de bilhões de corpúsculos e energias multiformes. O que é uma célula? A célula é composta de átomos. Átomos é energia pura. O que é átomo? Átomo você vai ter num átomo classicamente concebido pela ciência, o átomo são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Você tem ali uma camada eletrificada. O elétron é profundamente eletrificado. Tem os prótons, ou os protões, né? E, além dos elétrons, os prótons e os chamados nêutrons, que estão no meio de campo aí. Mas o átomo em si é energia pura. E as células são formadas de átomos. E o conjunto de átomos formam moléculas. E assim vai. Então, o nosso corpo é energia. O corpo físico é energia condensada. Nada mais, nada menos do que isso. E é muito difícil onde é que começa o espírito, ou perispírito,
E onde é que termina o perispírito para começar o corpo? Onde é que termina o corpo e começa o perispírito? É impossível você colocar limite entre uma coisa, porque é tudo energia. Você não sabe onde começa um e termina o outro. Até porque os espíritos dizem que o nosso corpo é o adensamento do perispírito. Quem é o molde é o perispírito. Onde é que começa um e termina o outro? Não há limite entre onde começa um e termina o outro. Porque tudo é energia, é um conjunto de energia. Conjunto de capas eletromagnéticas que vão formar o corpo como um adensamento do perispírito. E o perispírito é o elemento utilizado por nós, espírito, para estar em contato com a matéria. Dito isto, desses bilhões de corpúsculos e energias multiformes que se consagram ao seu serviço, dela emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulo. Então, o comando de todo o processo desse conjunto, desse universo complexo de energias, né, está na nossa vontade. A nossa vontade, o que é a nossa vontade? A vontade, você vai ampliando a consciência, mais você tem como trabalhar a sua vontade com intensidade. A vontade vem da essência que nós somos. Nós somos espíritos, nós somos essência, nós somos seres essenciais. Nós não somos corpo, nós não somos perispírito. Então, de onde vem a vontade? Da essência, da realidade espiritual. Pois bem, a vontade é que é a gerente, ela determina exatamente o estímulo nessa vasta rede elétrica, de estímulos elétricos, né, desses bilhões de corpúsculos que compõem eletricamente o nosso corpo físico e o nosso perispírito. Eu estou falando de cérebro perispiritual. Você falar para um católico perispírito, ele não vai entender. Para muitos espíritos que não estudam, muito menos ainda. Ele sabe que existe o perispírito, que é o elemento semimaterial, mas não. E o perispírito é, com certeza absoluta, um conjunto de um elemento profundamente complexo para entender. Como eu disse, você não sabe onde começa o perispírito e termina o perispírito para começar o corpo, e você não sabe tanto quanto também onde fica o limite entre o corpo e o perispírito. Não há como. Não existe esse limite na realidade. Porque há aí exatamente nuances, né, de frequência diferente em que, de repente, o perispírito semimaterial se torna material. Mas não existe uma linha, não, agora é matéria, aqui é semimatéria. Não existe isso. Tá? É só para a gente entender um pouquinho, que é um pouco complexo para alguns, mas não é tão difícil entender isso. Reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões de zonas interiores, colocada entre o mundo concreto e abstrato é obrigada pela divina lei. Ou seja, nós somos convidados, dentro desse mundo subjetivo e objetivo, ou concreto ou abstrato, pela lei divina, nós somos convidados a aprender, através da razão, verificar, escolher, repelir, né? Não aceitar, no caso, ou aceitar, recolher, guardar, enriquecer, iluminar-se, progredir sempre. Isso vem de onde? Da vontade. A vontade é o querer. Eu uso sempre, repito para todas as pessoas que eu gosto muito, eu gosto de usar essa frase, né? Quando eu quero, eu posso, eu tenho poder. Por que eu posso? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou aprendiz da vida, mas sou um espírito imortal, então eu tenho poder. E se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Essas frases eu vou desencarnar 1000 vezes lembrando dela. Porque nós temos muitos poderes em nós para podermos realizar a partir, né, da força da realização. Eu preciso encontrar na minha vontade essa força de realizar. Senão eu vou ficar com o braço cruzado esperando que os espíritos façam por mim, que os obsessores se afastem de mim através de desobsessores por aí. Não é assim que acontece. Todo o trabalho estará convergido dentro de nós, em nós, porque nós já somos, como dizia Jesus, deuses. Vós sois Deus. Então todo o trabalho, e o único que somos no universo, é feito em nós, a partir de nós, para que nós possamos ajudar as pessoas a encontrar o mesmo caminho. O plano objetivo recebe os atritos e as influências da luta direta. Da esfera subjetiva, absorve a inspiração mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas e encarnadas, que lhe são afins, e os resultados das criações mentais que lhe são peculiares. Ainda que permaneça aparentemente estacionária, a mente prossegue o seu caminho sem recuo, sob a infalível atuação das forças visíveis ou das forças invisíveis. Isso ele está dizendo que o nosso mapa cognitivo, ele sempre vai, ele sempre evolui. Ele pode estacionar quando muito, mas não há recuo. Porque são acúmulo de informações, de experiências. Não há como deletar isso. Até no HD você pode fazer
deletar ou fazer uma limpeza demais. No nosso caso, não. No nosso caso, não se recua, não há um retrocesso, não há uma regressão. Há sempre um processo ou de estacionamento, quando a pessoa se acomoda na inércia, né? Ou um processo de acumulação de informações de aprendizados. Como interpretar todas as revelações de Calderaro? O André Luiz ficou assim, como é que eu vou interpretar tudo isso que ele está dizendo para mim? Isso é o Calderaro ensinando para o André Luiz. As células do acervo fisiológico não se revestiam de característicos próprios, segundo André Luiz. Quer dizer, as células físicas, elas não têm as suas próprias características, como diz assim, o neurônio com especificidade. Tu tem as células do fígado que são com funções diferentes das células do estômago, que são diferentes das células dos intestinos, que são diferentes das células do baço. Cada um tem as suas funções, né? Células com funções específicas, e é isso que o André Luiz está levantando a questão. Não eram personalidades infinitesimais aglomeradas sob disciplinas nos departamentos orgânicos, mas quase livres em suas manifestações? Seriam acaso duplicatas de células espirituais? Ele teve dúvida. Peraí. Então o corpo físico são duplicatas das células perispirituais? Essa é a dúvida de André Luiz. As células que nós temos no nosso corpo físico é uma duplicata de células que existem no perispírito. E ele continua nas suas elucubrações. Como conciliar tal teoria com a liberação dos micro-organismos em seguida à morte do corpo físico? E se assim for, não deverá a memória do homem encarnado eximir-se do transitório esquecimento do passado? Ele está fazendo essas questões o tempo todo. André Luiz tem muitas perguntas que ele está fazendo aqui. Aí o Calderaro, espera aí, vamos devagar. Vou explicar para vocês. Eu conheço as suas objeções e também em tempos anteriores eu também eu formulei essas objeções, mas eu vou te explicar melhor. Posso, contudo, dizer, André Luiz, hoje, se existe a química fisiológica, temos também a química espiritual. Como possuímos a orgânica e a inorgânica, existindo extrema dificuldade em definir-lhes os pontos de ação independente, quase impossível é determinar-lhes a fronteira divisória, porquanto o espírito mais sábio não se animaria a localizar com afirmações dogmáticas o ponto onde termina a matéria e começa o espírito. Então, o que o Calderaro está explicando, que eu falei com palavras minhas, é exatamente isso. Não há como nós podemos, nem ficaria muito animado para dizer, olha, é aqui que é o ponto onde termina a matéria e aqui começa o espírito. É impossível fazermos esse tipo de declaração. E é o que o Calderaro está explicando para o André Luiz. O André Luiz está meio confuso nesse momento. Ele está muito confuso, porque ele era um médico, ele foi um neurologista, né? A especialidade como médico encarnado era a neurologia. Ele tinha muitas dúvidas, né? No corpo físico, diferenciam-se as células de maneira surpreendente. Apresentam determinadas personalidades no fígado, outras nos rins e outras no sangue, ou seja, são células que têm funções diferentes. A célula do fígado não tem a mesma função dos rins, que também não tem as mesmas funções das células sanguíneas e etc. Cada célula tem a sua função no corpo físico, né? Considerando essa realidade, modificam-se infinitamente, surgem e desaparecem aos milhares em todos os domínios da química orgânica propriamente dita. No cérebro, porém, inicia o império da química espiritual. Essa é uma química cujo processo de transubstanciação, de movimentação, de transformação do movimento químico é um pouco diferente da matéria. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer a fixação, aproveitamento e continuidade. O estômago pode ser um alambique em que o mundo infinitésimo se revele em tumultuárias animalidades aproximando-se dos quadros inferiores da vida. Porquanto, no estômago, não necessita recordar compulsoriamente que substâncias alimentícias lhe foi dada a elaborar na véspera. O órgão de expressão mental, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas sempre que oportuno ou necessário. Então ele faz uma comparação da vida mecânica ou das células mecânicas de um estômago para as células, a química, a transformação química das células cerebrais, físicas e perispirituais, do qual precisam e devem ser para registrar informações
gravar e arquivar informações a fim de serem lembradas sempre em que, nas situações, nas circunstâncias, né, possamos lembrar na oportunidade, se for necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro material insubstituível em muitos departamentos do seu laboratório íntimo. Na verdade, não há nisso mistério algum. Voltemos aos ascendentes em evolução. O princípio espiritual, quando fala princípio espiritual, ainda não é humano, é o princípio espiritual, um princípio inteligente. Acolheu-se no seio tépido das águas através dos organismos celulares que se mantinham e se multiplicavam por cisciparidade. Cisciparidade é a multiplicação da célula. Ela se multiplica, né? ela se duplica, depois ela fica 4 vezes, 16 vezes, assim vai. Esse é o processo de cisciparidade, a multiplicação das células. Em milhares e milhares e milhares de anos, fez longa viagem na esponja, passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e de coletividade na organização primordial dos músculos. Experimentou um longo tempo antes de ensaiar os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verme, no batráquio, arrastando-se para emergir do fundo escuro e lodoso das águas, de modo a começar as experiências primeiras no sol meridiano, né, naquele sol do meio-dia, aquele sol do Equador, equatorial. Quantos séculos consumiu, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali? Ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Impossível responder por enquanto. Sugou o seio farto da terra, evolucionando sem parar através de milênios e milênios até conquistar a região mais alta, onde conseguiu elaborar o próprio alimento. Aí o Calderaro perguntou: André Luiz, você está me compreendendo o que eu estou te falando em relação à evolução? O corpo físico hoje é resultado de múltiplas experiências que começou numa única célula. Desde as águas tépidas dos oceanos, de onde sai a vida, biologicamente falando, então desde o unicelular ao pluricelular, e que aí tal, esse corpo humano, na realidade, é herança de todas essas experiências do princípio inteligente. Então, isso não veio do nada, realmente veio de uma experiência na própria Terra. O cérebro físico, como ele está constituído, né, da forma que ele está montado, os reflexos da química, digamos assim, do cérebro físico, tem toda uma história de milhões de anos na Terra. Ante o assombro das ideias novas que me fustigavam a imaginação, diz André Luiz, impedindo-me minucioso exame do assunto, o Calderaro continuou. Antes que o André Luiz começasse a ficar mais perturbado como médico, por mais esforços que envidemos por simplificar a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade, André Luiz. O que eu falo aqui não é uma coisa tão simples, porque as pessoas tendem a não compreender que todo o processo do quimismo, do processo da transformação química, seja da química espiritual ou da química material, mas estamos falando da química material, vem da vida desde o unicelular. Né? Teve estágio nas amebas, teve estágio lá nos vírus, nas bactérias, e até chegar ao que é hoje. E eu quero dizer também, André, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. E esse princípio espiritual, ou princípio inteligente, que é a mesma coisa, o que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo, segundo os espíritos, lá no livro dos espíritos. Então, veja bem, o princípio inteligente, essa força que nós somos hoje nós somos um complexo de uma experiência de reinos inferiores, né, de reinos abaixo do humano. Hoje nós somos humanos. Então, esse princípio inteligente afastou-se do leito oceânico. A biologia, qualquer pessoa que estuda a evolução sabe disso. Atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo e contemplou os céus. Todo um processo de evolução de milhões e milhões de anos. E depois de longos milênios durante os quais aprendeu procriar, alimentar-se, escolher, lembrar, sentir, conquistar a própria inteligência. Então isso não veio do nada. Nós estamos aqui escutando uma live, estamos lendo um capítulo de um livro extraordinário, com informações de uma cultura muito avançada,
muito profunda, falando do processo, do princípio da evolução do ser humano, do princípio inteligente até chegar às nossas condições humanas. E hoje nós pensamos, nós falamos, hoje nós podemos raciocinar, podemos escolher, podemos lembrar, podemos conquistar a própria inteligência, etc. Mas uma coisa interessante, diferente da nossa razão humana, o instinto dos animais é um pouco diferente. Por exemplo, um João de Barro, ele faz a casinha dele há milhões de anos do mesmo jeito. Um João de Barro não sabe contar até 10, nem sabe o que é 10, não sabe nem o que é 1, 2, 3, 4. Assim como a enguia, assim como o salmão, assim como a vespa, que são instintos animais. São vários animais, tem vários instintos, o instinto das abelhas. Mas eles fazem isso há milhões, há milhares de anos, né? O instinto animal. Agora, o homem tem, além do instinto que também adquiriu dos animais, ele tem a razão, que é a capacidade de raciocínio, de memorizar, de sentir, de lembrar, de escolher, de conquistar e ampliar a inteligência. Então nós somos muito acima das condições animais, do chamado irracionais. E isso é muito importante dizer que para chegarmos a nós, com a razão, conquistar a razão, muitos e muitos milhões de anos. Nós não somos filhos de ontem, nós somos filhos de muito anteontem. Nós somos seres de milhões de anos, nós não fomos criados ontem, né? Então nós temos muita experiência, inclusive experiência no campo da química física, passando pelos elementos materiais, porque o espírito se comunica na matéria através desse processo evolucionário da matéria. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando as esferas inferiores a fim de escalar as esferas superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Aí o Calderaro dá uma pinçada, quase que um desfechar dessa tese que ele traz, extraordinária, sobre o processo da evolução do princípio inteligente, do princípio que nós chamamos espiritual. Em síntese, o homem das últimas dezenas de séculos representa a humanidade vitoriosa, emergindo da bestialidade primária. Desta condição, participamos nós, os desencarnados, em números de muitos milhões de espíritos ainda pesados por não havermos, até o momento, alijado todo o conteúdo de qualidades inferiores de nossa organização perispiritual. Muito interessante essa colocação, em que ele próprio se coloca na condição, participando como desencarnado, ainda em condições densas, que ele chama de ainda pesados, por quê? Ainda não conseguiram se livrar, alijar deles, né, os conteúdos de qualidades inferiores. Ainda a maldade, não somos maus, mas trazemos maldade pelas nossas escolhas, né, e nos mantém nas condições inferiores. E essa organização perispiritual, enquanto a maldade estiver vigiando como uma capa que nos ainda obscurece, que ainda é a sombra do nosso eu iluminado, o nosso perispírito é pesado. É pesado. Por exemplo, quando eu pratico o bem espontaneamente e amo, quando eu desencarno, o que acontece? O perispírito ele voa, ele volita, ele é leve, ele é sutil, ele é eterizado. Pela energização do amor. O amor é energia pura, é uma energia poderosa. Então, o amor, quando eu vou praticando gradualmente o amor, eu vou fazer com que o meu perispírito tenha uma energia muito sutil, uma energia muito assim, de uma expansão muito grande, de um processo de irradiação muito grande, irradiativa, né, iluminativa muito grande. E eu, quando desencarnar, o meu perispírito é leve. É um compacto de energia mais leve do que aqueles que ainda estão presos ao mal, ao ódio, à violência, à vingança, à autorrejeição, porque isso são energias pesadas. E quando desencarna, o perispírito é muito denso. E o próprio Calderaro diz, nas condições de espírito superior que ele ainda traz alguma constituição perispiritual pesada. Até porque, segundo ele, né, houve um descuido, não se alijaram dos conteúdos, né, de qualidades inferiores, ou seja, as nossas tendências erradas, as nossas tendências inferiores. A única forma de, ao desencarnar e ficar bem, poder sair bem do corpo físico, é a escolha de fazer o bem. Sempre a prática do bem. Por mais que aquelas pessoas achem que é difícil praticar o bem, e o bem não é fazer o bem para os outros. Primeiro você tem que fazer o bem para você, você ter compaixão por você, misericórdia por você, caridade por você, para você poder fazer isso para os outros. Como é que você vai fazer para os outros aquilo que você não consegue fazer para você? Aí você vai purificando-se. Eu disse sempre, eu amo a mim mesmo. Se eu conseguir me identificar com o auto-amor,
com certeza absoluta, meu perispírito vai se tornando cada vez mais etéreo. Aí, consequentemente, na desencarnação, o meu perispírito será um pouco mais leve, ou muito mais leve, e eu vou conseguir realmente rasgar, realmente traçar, voejar, né, para esferas muito superiores. Mas isso tudo é gradualmente, não é no estalar de dedo, né, para a próxima encarnação. É com o tempo que nós vamos conseguir isso. Quem está falando dessas condições é o próprio Calderaro, um professor, está dizendo, nós ainda temos um perispírito densos, ainda temos reflexos de necessidades humanas, ainda não saímos das condições humanas, né? Então o nosso perispírito não é também tão, pode ser até iluminado, mas não é tão assim leve, ainda tem alguns, agora imagine nós que não temos essa altura de um Calderaro. Tal circunstância nos compele a viver, após a morte física, em formações afins em sociedades realmente avançadas, mais semelhantes aos agrupamentos terrestres. Oscilamos entre a liberação, a reencarnação, o aperfeiçoando-nos, burilando-nos e progredindo, ou seja, a liberação das coisas pesadas através de várias reencarnações. Por isso que a reencarnação não é um processo punitivo. A reencarnação é um convite de Deus para que nós possamos ir pelo aprendizado e nos depurando moral e intelectualmente. A reencarnação tem esse objetivo, de nos depurar moral e intelectualmente. É extremamente importante, não há como nós evoluirmos sem a reencarnação. É um mecanismo divino. Não é uma imposição e nem é um castigo, mas a necessidade que temos para ir, digamos assim, tornando menos denso o nosso perispírito, porque o corpo é denso mesmo. Agora o perispírito, que dá forma ao corpo, ele pode se tornando cada vez mais denso e nos próximos corpos que nós podemos, ainda que seja na Terra, evidentemente esse corpo corresponderá, como duplicata desse perispírito mais leve, um corpo muito mais sadio. Um corpo muito mais, assim, com uma capacidade muito além do corpo comum, porque é um perispírito mais sutil, é um perispírito menos denso, é um perispírito muito mais bem energizado, que vai ter como consequência um corpo melhorado. Isso é óbvio, isso eu não tenho dúvida nenhuma e nenhum de nós temos dúvida disso. Até conseguir, pelo refinamento próprio, o acesso a expressões sublimes da vida superior, que ainda não nos é dado compreender, nos dois lados da existência em que nos movimentamos e dentro dos quais se encontram o nascimento e a morte do corpo dentro, como portas de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção aparelhando-nos para o futuro divino, ou seja, não tem outro caminho que não seja o trabalho construtivo. E trabalho é toda e qualquer ocupação útil da mente. Que as pessoas pensam que tem pessoas que fazem muita coisa, eu chamo de fazeção de coisa. Fazeção de coisa pode nem ser se é trabalho. Trabalho é uma ocupação útil da mente. Você pode até fazer muita coisa, desde que a sua mente esteja ocupada de uma forma útil. Porque trabalho para espírito é toda e qualquer ocupação útil da mente. Pensar é trabalhar. O próprio pensamento já é um trabalho. Tá? O sentir é um trabalho. Você gasta energia. Pensar gasta muita energia. Então, quando você está pensando, você está trabalhando. Agora, quando você está pensando coisas em ruminação, besteira, né, aquelas avalanches de coisa negativa e tal, isso não é trabalho. Isso é movimento, mas não é trabalho. É gastação de energia, mas não é trabalho. Então, repito, trabalho para espírito é toda e qualquer ocupação útil. Pensamento desordenado, aquelas chamadas ruminações mentais, coisa ruim e tal, isso não é trabalho. É gastação de energia mental. Só está gastando energia, mas não está trabalhando. Está em movimento, mas não está trabalhando, porque não é uma coisa útil. Né? Então é bom entender bem. Trabalho para espírita é toda e qualquer ocupação útil. Por isso que ele diz, como porta de comunicação, o trabalho construtivo é a nossa bênção aparelhando-nos para o futuro divino, que é a nossa iluminação. A nossa iluminação, assim, a nossa sublimação, porque a iluminação, nós já somos iluminados em essência, né? Nós temos, o que Jesus pediu para que brilhe a vossa luz é ampliar a luz que nós já somos. É isso que Jesus nos convida. A atividade na esfera que ora ocupamos é para quantos se conservam quites com a lei mais rica de beleza, de felicidade, pois a matéria é mais rarefeita e mais obediente às nossas solicitações de índole superior. Atravessado, contudo, o rio do renascimento, nós somos surpreendidos pelo duro trabalho de recapitulação para a necessária aprendizagem. Por lá, semearemos para colher. E aqui, aprimorando, reajustando e embelezando até atingir a messe perfeita, o celeiro farto de grãos sublimes, de modo a nos transferirmos aptos para
e vitoriosos para outras terras do céu. Então vejam, quanto mais eu trabalho, mais eu me apetrecho pelo serviço, primeiro, repito sempre, alto amor. Alto amor. Você começar a trabalhar, se identificar com a luz que você já é. E a partir daí, todo o trabalho que você fizer fora vai ser muito bem feito, porque você já está se iluminando. Você já está se identificando com o amor, que é a energia mais pura que você já tem e já existe em você, que é a energia do amor. E, evidentemente, quando você trabalha com essa energia do amor, todo o trabalho é produtivo, né? É um trabalho profundamente produtivo, né? É um trabalho bastante útil. Agora, se nós ficarmos no vitimismo, né? Coitadinho de mim, me ajude, ficando de migalha de compaixão dos outros, né? A gente se coloca como buscando migalha de compaixão, compreensão e piedade dos outros, a vida inteira do coitadismo. Parar com isso. Nós somos seres que aprendemos de que o poder que nós temos para realizar, todo ser humano tem. Todo ser humano tem poder de realização. Agora, é preciso usar a vontade para fazer isso. Não adianta eu querer ser bom, ser maravilhoso, ser mentor, se eu não trabalhar a minha vontade através do esforço perseverante, paciente, continuado e disciplinado, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não há como. Se eu me digo ser cristão, e se tenho Jesus como modelo e guia, e Jesus como modelo e guia não disse para nós que quando ele veio, esteve entre nós aqui, embora ele tenha dito que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo porque ele venceu o mundo, mas ele disse que no mundo teríamos aflições. Pois bem, mas ele também disse, bem-aventurados aflitos, porque eu vos consolarei. Então ele nos consola através de duas lições fundamentais para que nós possamos trabalhar de forma útil e ir sutilizando o nosso perispírito, tornando ele menos denso, mais energizado, mais iluminado, ou seja, brilhando a nossa luz, né? Primeiro, está lá, vinde a mim, é a mansidão e a humildade. Eu explico. Quer alívio com Jesus? Amance a rebeldia. Rebeldia é você não aceitar as situações que você está. Não aceitar no sentido de rebelar-se contra, murmurar contra. Você vai ficar estacionado. É a questão do coitadismo, vitimismo e tal, os outros é contra mim, eu estou sempre buscando fora as causas das minhas frustrações, sempre está lá fora, nunca em mim. Então, isso é murmura. Você está murmurando, né? Então, você precisa amansar esse murmúrio, ou seja, amansar essa rebeldia e humildar o orgulho, porque nós somos muito orgulhosos. Então, humildar o orgulho é você trabalhar a mansidão e a humildade, como disse Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, aprendei comigo, venha, eu sou assim, humilde, né, e manso. Então, humildade e mansidão é o que Jesus nos propõe, e ele é o nosso mestre. Então, se eu quero ter um trabalho efetivamente importante no Espiritismo, trabalhando a favor também da divulgação espírita, a maior propaganda que eu faço pelo Espiritismo é o meu comportamento. Não é o blá blá blá. Não é o blá blá blá. Não é o falar, não adianta. É o comportamento que fala por 1 milhão de palavras. Então é o comportamento modificado, mas sem também escamotear os nossos vícios. Não é isso. Porque tem pessoas que ficam violentando o comportamento de suposta bondade e não tem bondade de coisa nenhuma. Nós não temos que ser bons por obrigação. O convite da bondade é por consciência. É termos consciência da importância da bondade. E não ser bom com medo do inferno, dos obsessores, com medo dos outros verem. Não. Ser bom por consciência. Ou seja, sei como é importante a bondade na minha vida. E a bondade que começa em mim. Eu ser bom comigo. Eu ser bondoso comigo. Eu ter compaixão para comigo. Eu começar a me valorizar no sentido de autovalorização. Não é valorizar o Jorge que vai passar, o meu nome, nada disso. É valorizar a luz que eu já sou. É valorizar a essência que eu já sou. Valorizar essa coisa maravilhosa, o Deus que Jesus falava, né? Vós sois Deus. É valorizar isso que nós somos. Então nós temos poder. Dizer que nós não temos, todo ser humano tem poder. Então nós temos poderes. Porque nós somos a luz do mundo que falava Jesus. Então nós temos esse poder. Agora, fazer as coisas de forma proativa é fazer exatamente que tudo que você pretende fazer, você sabe que pode fazer, mas que também pode errar. Porque você tem limite, todo ser humano, e você reconhece e aceita o seu limite. E se você fizer e deu errado, o que você vai fazer? Aprende com aquele erro
e retifica aquele erro e faz da próxima vez de forma diferente. E você vai aprendendo sem se culpar, sem se desculpar, mas de uma forma responsável você vai criando. Aí é um trabalho produtivo, é um trabalho útil. Você sabe que tudo que você vai fazer, você pode errar. Você é um ser humano, você não é perfeito. Então o erro faz parte do nosso processo de crescimento. Só que você vai aprender com o erro também para reparar esse erro, mas reparar não por obrigação, reparar por consciência e amorosamente. Isso dá trabalho, porque nós nos cobramos muito o perfeccionismo, né? Eu não posso errar, eu não devo, então, por que eu fiz aquele errado? E ainda fica preso, murmurando com aquela ruminação de coisa errada que fez no passado. Esquece, já passou, não tem como voltar para trás e fazer aquilo como já foi feito. A única forma de resolver aquilo que já passou errado é a partir do aqui e agora. É a partir do momento em que eu estou vivendo que eu posso realmente ir corrigindo o que ficou para trás, sem ficar escravo ao que já passou. E quanto ao futuro, que é a chamada pré-ocupação, né? O de trabalho e ocupação útil. Pré-ocupação é ocupar a mente de coisa que ainda não aconteceu. É a pré-ocupação da mente. Então eu fico ocupando a minha mente de uma forma prévia, com medo do que vai acontecer. Olha, a consequência do futuro é aquilo que você faz no agora. E a resolução do que já passou é aquilo que você decide agora. Porque já passou, passou. Você só pode decidir, você só pode resolver o que passou a partir do aqui e agora. São decisões diferentes, não é verdade? Então é se valorizar como essência que é você se aceitar como essência que é você se abraçar, você se acolher, você se respeitar de essencial que você é. E aí, com certeza, você se torna uma pessoa muito mais segura, com muito mais perspectiva de trabalho produtivo, energizando-se a ponto de fazer com que o perispírito se torne cada vez menos denso, e esse voo será uma consequência desse trabalho de alto amor. Por isso que Jesus falou, amar o próximo como a si mesmo, e a referência é a si mesmo. Isso não há como amar o próximo sem se amar. Então o primeiro trabalho é o alto amor para amar o próximo. Não tem como você amar sem se amar, você não sabe nem o que é isso. Então você precisa saber o que é o amor em você, isso aqui já há em você, é só expandi-lo. A partir dessa autopiedade, desse auto-perdão, dessa autocompreensão, que não tem nada de autoescopismo, não. Porque o auto-perdão não é apagar o erro, não. O auto-perdão é você saber que, como ser humano imperfeito que é, você pode errar e acertar. E se errou, procura realmente consertar o erro através da reparação e continua vivendo e fazendo de uma forma diferente, mas sabendo que mesmo se você tentar de novo e errar de novo, quantas vezes forem necessárias, mas sem criar culpa. Você vai lutando, vai se expandindo numa compreensão, ampliando a consciência de saber que como ser humano nós podemos acertar e errar. Agora, no momento em que eu errar, ao invés de criar o auto-julgamento, a autocondenação e a autopunição pela culpa, não, eu vou compreender, vou analisar, vou refletir, vou aceitar realmente conviver, aceitar que você tem erro, tem limite, que precisam realmente serem aos poucos ampliados, né? E que você, a partir do momento que você, bom, agora eu vou decidir para agir, fazer de forma diferente. Aí você vai usar a chamada força da decisão. Eu decido agora e a partir dessa permissão decisiva eu vou fazer de forma diferente. Isso requer esforço, meditação, oração, vigília, né? Muitas práticas de paciência. E se for impaciente, não brigue com a impaciência. Você acolha a impaciência e tente ressignificar a impaciência. Porque você, na hora da impaciência, você tentar reprimir, você não está corrigindo a impaciência. Você está apenas fazendo o quê? Você está jogando para os porões do seu subconsciente a impaciência. E ela continua lá, daqui a pouco ela vem com mais força. Mas se ela vier, conviva com ela e tente fazer com que ela seja ressignificada. E aos poucos, gradualmente, substituindo a impaciência com a mansidão. Ou com digamos assim, a tranquilidade, né? Ou o autocontrole, ou como nós chamamos, né? A pessoa mais paciente. Né? A paciência, ela realmente controla a impaciência. Mas ressignificando, sem jogar nos porões, sem se reprimir, eu não valho nada, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não presto mesmo. A gente fica realmente com crenças que nos escravizam e não saímos disso. Ficamos num chamado, uma suposta zona de conforto, ou nos chamados ganhos secundários pela acomodação e não avançamos. Então, o importante é saber reconhecer que pode acertar, pode errar. Nós ampliamos nossa capacidade de compreensão nesse mapa cognitivo. Poxa, eu sou um ser humano, eu posso errar, posso acertar. As minhas intenções sempre são positivas, eu posso dar uma direção adequada ou inadequada. Mas eu vou me esforçar. Se eu errei, vou aprender com o erro, vou consertar o erro e faço de uma forma diferente para não errar daquela forma. Posso até errar de outra forma, mas não mais daquela forma, porque eu vou aprendendo. É assim que nós vamos crescendo. Que Jesus nos abençoe. Eu estou olhando o horário ali e daqui a pouquinho minutos eu perco essa live. Olha, que Jesus nos abençoe
E na próxima quarta-feira estaremos dando continuidade a esse tema. E nós estamos falando de 2 personagens e começamos a estudar com Calderaro coisas tão extraordinárias que nos levam a entender que nós somos poderosos, nós temos poder em nós. Aliás, viemos desde lá de milhões de anos por evolução, né? Que nós possamos realmente entender tudo isso de uma forma amorosa, trabalhar o amor em nós, a partir de nós, para que nós possamos expandir ao nosso próximo, né? Boa noite para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado aí mais uma vez pelo carinho, pela paciência. Porque as minhas... Eu vou perder, né? Mas as minhas lives normalmente é meio monótono, né? Só eu falando, né? E vocês ouvindo, porque é muito pouco tempo. Se tivesse mais tempo, poderíamos dialogar, vocês perguntarem, eu responder naquilo que eu puder responder, naquilo que eu pudesse ajudar na melhor compreensão. Mas a minha proposta é ler e comentar o livro. Essa é a minha proposta. Inclusive, daqui a pouco, ação e reação, tá? Um grande abraço para vocês aí. Um bom final de semana para todos. Muitíssimo obrigado mesmo, tá? Fiquem com Deus.